Crefito 6 a mais um momento especial aqui, por ser o mês de maio, véspera do Dia das Mães. Hoje a gente está com uma programação mais especial, mais voltada para as mulheres, mas que é importantíssimo que os homens também participem, que os homens saibam, não é? E o momento de hoje vai unir dois projetos, né, do Crefito 6. Um é o Café com Saber, que é um ciclo de palestras que é feito todo segundo sábado do mês, né, com o intuito de trazer conhecimento e discussões para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e para acadêmicos dessas profissões. E o outro momento é a solenidade de entrega de documentos, que é o momento onde os profissionais que fizeram a inscrição no Crefito vêm com seus familiares e são homenageados, são apresentados, né? Inclusive porque fica tudo gravado lá na TV Crefito 6, lá no YouTube, vai para o Facebook também, então todos acabam sendo apresentados para o mundo todo, como os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais que acabaram de ingressar no mercado de trabalho. Tá? Então, para o momento de hoje, nós vamos iniciar com a palestra sobre Papo de Mulher, com a doutora Neiliane Onofre, que é fisioterapeuta e também psicóloga. Ela é mestre em psicologia, especialista em saúde da mulher, especialista em análise existencial, é docente na Unifanor e é fisioterapeuta da Harmonie Materno Infantil. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Neiliane e aí ela vai proferir essa palestra inicial. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês essa manhã e discutir um assunto que faz parte da nossa realidade, do dia a dia, e o quanto muitas vezes é marcado por mito, tabu, desconhecimento, e o quanto nós deveríamos estar parando de vez em quando na nossa vida e refletir sobre alguns pontos. Então, eu queria agradecer inicialmente ao Conselho pelo convite e a presença de vocês. Eu queria só saber quem é terapeuta ocupacional, só para me ter uma ideia do público. Ok? Fisioterapeuta. Certo. E quem é acompanhante dos fisioterapeutas que nos acompanham. Então, nós vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre o papo de mulher, mas que papo de mulher vai servir para compreender essas cabeças e quem é, né, essa pessoa a qual ele convive. Então, eu creio que vocês vão sair daqui diferente, porque o conhecimento é assim, essa integração, é esse momento que a gente para refletir alguns pontos e com isso a gente crescer em alguma área da nossa vida. Eu sempre começo essa palestra falando que o conhecimento é do tamanho do horizonte, não tem meio, não tem fim, é um processo que nós vamos estar com 100 anos aprendendo, desde que eu esteja disposta a querer aprender. Porque muitas vezes a gente hoje está nos cantos, mas a cabeça está em outro lugar, o coração está pensando no que eu tenho que fazer. E eu queria convidar vocês para hoje estar aqui e desfrutar de algumas reflexões. E existe um provérbio chinês que um mestre estava querendo orientar algumas coisas do seu aprendiz, e aquele aprendiz já estava naquele momento de dizer, eu já sei de tudo, para que eu vou falar, mas aprender sobre isso, escutar sobre aquilo. E aí foi quando o mestre pediu para que ele fizesse um chá muito especial, que tinha pitadas de pó de ouro, que tinha umas especiarias diferentes de encontrar, que demoraria muito tempo para elaborar aquele processo e era muito raro e muito caro. E o aprendiz, para que eu vou fazer esse chá? E o mestre disse, olha, porque nós vamos receber uma pessoa muito importante e eu queria dar honra a essa pessoa. E aí ele resolveu fazer essa especiaria e na hora começou a servir a xícara, aquela coisa tão preciosa, tão elaborada de ser realizada, e não chegou ninguém para receber, era só os dois.
E eles, cadê o nosso convidado? Ele disse, o convidado vai ser você mesmo, pode encher sua xícara. E aí ele começou a encher a xícara, pode continuar. E ali aquele chá começou a transbordar, a derramar, e eles, eu não estou entendendo uma coisa dessa tão importante você estragando. Aí eles assim, é você. E acha que já sabe tanto, que não consegue se esvaziar, para aprender coisas novas, para refletir sobre novos pontos. E muitas vezes a gente está igual esse aprendiz. A gente não se esvazia, não reflete em outras áreas da nossa vida. E, consequentemente, a gente não abre nosso coração para se reorganizar no novo pensamento. Eu acredito que o ser humano deve pensar sempre assim. Todo dia se esvaziar, para que possa caber sempre coisas novas dentro dele. E quando a gente não tem esse pensamento, a gente deixa a oportunidade passar de um crescimento pessoal, profissional e em todas as áreas da nossa vida. Que vocês possam hoje estar saboreando desse chá maravilhoso, elaborado, de reflexões, para que a gente possa se esvaziar todo dia e sempre encontrar coisas novas. Então, nesse prisma, nós queremos hoje estar falando que a integração dessa mulher hoje moderna, ao longo da história, mudou muito. Hoje, a gente sabe que a mulher não é mais só a dona de casa, ela tem o papel de esposa, mãe, filha, papel na sexualidade, papel em diversas áreas da sua vida. E essa integração desses papéis faz com que demande muitas vezes 3 horas de expediente de trabalho, faz com que ela tenha essa dificuldade de se organizar na sua saúde física, de ter um tempo para atividade física, faz com que muitas vezes ela não priorize o seu autocuidado e muitas vezes ela deixa de se conhecer. Então, nesse momento, eu queria refletir um pouco sobre esses papéis da mulher e o quanto a gente deve estar pensando em que eu tenho que buscar o equilíbrio desses papéis. Eu tenho que ter tempo para cuidar do meu companheiro, mas eu também tenho que ter tempo para cuidar de mim mesmo. Eu tenho que ter tempo para cuidar do meu trabalho, mas eu também tenho que ter tempo para cuidar dos meus pais, para cuidar das outras áreas da minha vida. E buscar esse equilíbrio, aonde eu não posso investir somente numa área, mas deixar outra descoberta. É claro que durante períodos da nossa vida, a gente vai estar investindo mais numa área. É um familiar doente, você tem que demandar mais tempo para aquilo. É um período de uma faculdade, você tem que demarcar mais tempo para isso. Mas buscar sempre esse equilíbrio e essa integração faz com que a gente consiga se equilibrar desses papéis e vivenciar isso de uma forma melhor. Muitas vezes a gente faz esse questionamento. Qual o momento que eu estou vivendo hoje? Aonde eu estou investindo mais meu tempo? Mas será que eu estou cuidando de mim no âmbito físico, psíquico, emocional, espiritual? Como é que está isso na minha vida? Isso se chama autoconhecimento. Hoje nós crescemos muito no conhecimento científico, no conhecimento da informática, no conhecimento de diversas áreas da nossa vida, mas muitas vezes a gente está não tendo esse autoconhecimento de quem eu sou. Da onde eu tenho que demarcar mais a minha vida? Qual a área que eu estou precisando nesse momento investir mais? Será que eu estou dependendo mais de alguém para ser feliz? Ou a minha felicidade interna é a mais importante nesse momento? Será que eu estou vivendo num momento de individualismo ou de uma dependência emocional que eu preciso de alguém para me sentir sujeito? Porque eu sempre falo que a gente nunca deve buscar alguém para a gente ser feliz. A gente é feliz para encontrar alguém para completar e continuar a minha felicidade. A gente hoje vive numa sociedade onde a dependência emocional e o desequilíbrio emocional está reinando muito, porque a gente não está se preparando para aprender a estar só e estar bem. Você tem que desenvolver, isso é uma capacidade que o bebê deveria ter quando ele tem em torno de 10 meses, mas hoje a gente não deixa mais uma criança sozinha, e aí muitas vezes é aquela necessidade de estar sempre no movimento, e ele aprende a não explorar o seu próprio corpo, para aprender a ficar bem e ficar sozinho, e aí cresce sempre precisando de alguém, para que aquilo ele se sinta sujeito, que é o que a gente chama muitas vezes de dependência emocional.
Então nós precisamos refletir até na hora de educar nossos filhos, onde hoje a gente cria os filhos com esse sentimento de que está faltando alguma coisa, da culpa do que não sabe nem do que é que culpa. Esse é o bichinho, o coitadinho, e aí ele está crescendo, e está se desenvolvendo, e aí lá na frente, nos seus relacionamentos pessoais, de trabalho, tem toda a dificuldade da tal da inteligência emocional, que é o que está faltando muito na nossa atualidade, que é a capacidade de se conhecer, conhecer suas emoções e ao mesmo tempo aprender a se relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho onde a gente busca essa harmonia. Hoje, essa semana mesmo eu vi um rapaz aqui em frente àquela padaria Plaza, esfaqueou o homem porque ele colocou o carro no estacionamento que é público, na via pública, aberto, ao ponto de você perder seu ponto de equilíbrio porque a pessoa estacionou no carro. Semana retrasada, um outro se aconteceu com um palhaço que fazia manobras em frente ao carro, desceu do carro, brigou com um homem, jogou o palhaço no chão, o palhaço está lá em coma. Ou seja, quem é o sujeito hoje dessa sociedade que não se conhece e diga, olha, o outro pode desequilibrar, mas eu não sei quem eu sou. E isso é importante a gente refletir sobre isso, porque sexualidade passa daí. E o ponto final desse momento de introdução é que quais são os valores que estão nos guiando? Porque se eu fizer uma pergunta, quem é você? Você não é a Maria, que tem 20 anos de idade, que é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Isso não é você, isso é o seu estereótipo, aquilo que os outros estão vendo. Quem é você? Os seus valores, tem a ver com seus princípios, tem a ver com seus sonhos, com seus objetivos de vida. E muitas vezes hoje a gente não para se conhecer e ao mesmo tempo para entender o quanto eu quero dessa sociedade, qual a marca que eu quero deixar do meu destino nesse lugar. Qual a marca que o homem, que a mulher que está hoje aqui presente, quer dizer, eu posso fazer diferente hoje na minha sociedade. Porque hoje a gente está vivendo um movimento que o coletivismo tem diminuído e o individualismo tem imperado. Onde muitas vezes é o eu em primeiro lugar, é os meus desejos, é a minha forma, onde hoje a gente não para com o crescimento da nossa profissão, não reflete e a gente quer muitas vezes ganhar no grito e não mudar nas nossas condutas do dia a dia, dentro da nossa profissão, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. E eu sempre falo que as palavras passam e os exemplos arrastam. Então nós precisamos ter nossas atitudes pautadas nos nossos valores, nos nossos entendimentos e não viver somente no individualismo, e sim no coletivismo. Por isso é que é importante uma reunião dessa que o Conselho está realizando, não só para falar da mulher, mas falar sim, cadê esse papel do profissional diante hoje da nossa sociedade? E que a gente saia daqui pensando que eu sou movido pelos meus valores, pelos meus propósitos, e que se eu quero ser um fisioterapeuta diferente, eu tenho que não ter só conhecimento, mas a habilidade de me relacionar com o outro, a habilidade de crescer, a habilidade de integrar o conhecimento com as evidências científicas e também com a habilidade de se encontrar com um papel significante nessa sociedade. Então, isso vai fazer com que a gente tenha não só saúde sexual, mas saúde emocional, saúde física, equilíbrios de papéis e, consequentemente, nós vamos ter uma vida plena, que é o tema dessa palestra. Então, quando a gente pensa, como eu já falei, quem sou eu, tem a ver com esses três pontos importantes. Com a minha autoestima, que é a forma que eu me vejo, que é a forma que eu me amo, que é a forma que eu cuido de mim, né? E muitas vezes a gente para mais para se depreciar do que para encontrar minhas potencialidades. Defeitos todos nós temos, mas eu tenho certeza que se a gente parar para refletir, a gente vai ter muito mais pontos positivos do que negativos. E a forma que eu me vejo é a forma que os outros vão me ver.
Se eu já coloco, às vezes eu tenho um paciente que diz assim, Neilane, olha aqui a minha perna cheia de celulite, eu digo para o meu marido, olha como eu estou feia, eu digo, minha filha, a gente não faz propaganda negativa do produto, não. E nem, muitas vezes, ainda fica instigando o outro a lhe colocar com um olhar negativo. A gente não precisa mentir, mas não precisa mostrar, né? Não olha aqui para o meu peito, assim, e assim muitas vezes a gente mesmo, né, boicota, que é o que a gente chama isso, autossabotagem. É quando eu mesmo não vejo os meus próprios potenciais. Eu preciso ter o autoconhecimento, saber quem eu sou, para que eu possa entender quais os pontos que eu tenho que melhorar, sejam ele físico, emocional, para que eu trace as estratégias e ali, consequentemente, possam ter mudanças. E muitas vezes a gente passa muito mais tempo querendo mudar o outro do que a gente mesmo. E aí é onde a gente precisa refletir. Eu tenho que entender que eu não mudo ninguém. Eu mudo a mim para, consequentemente, mudar o outro. E, consequentemente, se eu mudo as estratégias de relacionamento com aquele que eu estou querendo que mude alguma coisa, vai estar mudando os resultados. E aí, isso aí é o que, quando a gente tem a reflexão do seu autoconhecimento, da minha imagem e do meu autoconceito. Então, a primeira reflexão que eu quero que a gente saia daqui pensando, quem sou eu? Em que pontos eu preciso melhorar? Mas eu preciso me amar. Me amar como eu sou. Me amar meu corpo como Deus criou. Mas, porém, eu preciso melhorar. Eu preciso cuidar de mim. No âmbito físico, espiritual, no âmbito de alimentação e em diversas áreas. Porque muitas vezes a gente quer resultados diferentes fazendo da mesma forma. Eu quero emagrecer, mas continua comendo a mesma coisa, mas continuar gorda do mesmo jeito. Eu sempre falo que às vezes as pessoas, elas querem os resultados, mas não querem pagar os preços para chegar nos seus resultados. Eu quero ser um grande profissional na área de fisioterapia. Você tem que estudar, você tem que ter o valor do paciente. Eu quero ter uma sexualidade plena. Eu preciso também traçar as estratégias física, psicoemocional para que eu consiga uns resultados diferentes. Então, se eu quero mudar, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou e, consequentemente, conhecer os pontos que precisam ser investidos ou diminuídos ou atenuados. Então, a autoestima mais a autoimagem vai contribuir, né, na constituição das relações internas, interpessoais e, consequentemente, nós vamos ter pessoas mais saudáveis emocionalmente e fisicamente. É esse conjunto que vai fazer a diferença. Não adianta, muitas vezes, quando eu vou dar palestra de sexualidade, as pessoas acham que é só falar de pompoarismo, de jogos sexuais. Não é, isso é a consequência. É um bolo bonito com a cereja em cima. O trabalho é interno também, ver como é que está meu relacionamento, procurar traçar estratégias de perdão, diminuir as mágoas e, consequentemente, nós vamos sim melhorar a nossa sexualidade. Muitas vezes falar de sexualidade, a gente fala de mitos e tabus, aonde nessa sociedade que a gente vive, o homem colocar a mão na sua parte íntima, ele é o tal, e a mulher é o fedorento, é o proibido, é o que não deve ser feito. Tem mudado as práticas sexuais ao longo do tempo, mas ainda é marcada, muito mito, muito tabu, é feio, é bonito. Por que discutir isso? Tanto tema para ser refletido, vamos gastar tempo com isso? Mas se a gente parar para pensar, isso perfaz a nossa vida em todos os ciclos de vida. Então, é interessante a gente entender nossos próprios estigmas. E muitas vezes a gente gera isso para os nossos filhos, onde a gente já começa a colocar nossos próprios preceitos que tem a ver com a nossa criação, com a nossa cultura. Então, falar de sexualidade é falar de autoconhecimento. Por que eu não estou tendo ela de forma plena? Será que é porque eu não estou me vendo de uma forma bonita? Será que é porque na hora eu estou pensando que eu não sou tão assim, que eu sou se depreciando? E isso a gente precisa refletir. A gente tem que aprender a se amar como se é. Porém, melhorando, refletindo em que pontos eu posso estar buscando meu maior potencial. Isso tem a ver com o seu autoconhecimento.
Então, a sexualidade e a capacidade sexual estão presentes desde a infância. Quando a criança começa a se pegar, a se tocar, ver que é diferente, homem e mulher, desde a parte interna, a parte externa, que é uma realidade. Não é? A pessoa pode escolher a sua forma, a sua identidade sexual, mas que eles são diferentes. E cada um pensa diferente. O homem, ele é mais focado, ele é mais objetivo. Eu costumo dizer que o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. O homem, ele não pensa muito, a mulher tem mais subjetividade. Eu gosto muito de conversar com o homem, porque o homem, quando ele chega para dizer alguma coisa, ele é objetivo, focado e sabe o que é que ele vai falar. A mulher, ela conta a novela das 9, passa pelos problemas antigos, volta pelo atual, e quando termina muitas vezes aquela conversa, a gente não sabe mais nem o que é que ela queria dizer, né? Isso parece muito com a mãe e o pai. O pai chega, você não vai sair, e acabou. Se não tem, é tarde, é isso, pronto, ele já pontuou. A mãe disse, você vai me matar, quer que eu não durma de noite, e não sei o que, a pessoa não sabe mais nem o que é que a mãe quis dizer para poder entender a cabeça dela. Isso é uma dificuldade muitas vezes que a gente vê da sexualidade, porque a mulher, ela fica falando uma linguagem, o homem falando outra linguagem. Eu costumo indicar muito para casais um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. E ele fala que a gente precisa entender que as pessoas muitas vezes, uma fala de um jeito, outro fala de outro, mas às vezes estão falando do mesmo assunto. Então, eu queria que ele dissesse que me ama, mas ele lava o teu carro para dizer que te ama. E às vezes eu queria que ele falasse na minha linguagem, mas cada um vai ter a sua linguagem de amar. Então eu indico muito esse livro para os casais lerem, As 5 Linguagens do Amor. Vale a pena para a gente compreender várias questões ligadas na comunicação e no diálogo do relacionamento. Porque eu vejo que o diálogo, ele é algo que precisa ser trabalhado para a gente ter a sexualidade plena. Porque se eu não entendo a linguagem do outro, eu vou querer que ele responda na minha linguagem. E isso vale até para os próprios relacionamentos, até no trabalho. Às vezes a gente pensa que o outro está nos entendendo, mas é porque eu estou vendo a minha ótica. E quando eu paro para pensar e vejo que cada um vai ter sua percepção, que cada pessoa vai ter o seu próprio olhar que perfaz a sua cultura, a sua história de vida. E quando eu aprendo a me colocar no lugar, eu consigo enxergar aquele problema do olhar aquele outro. E aí, consequentemente, a gente vai compreender e melhorar o nosso diálogo. Então, é fundamental essa dinâmica da gente entender que existe a minha verdade, a tua verdade e uma verdade externa, porque dependendo do ângulo que a gente está vendo, é a ótica que a gente está olhando. Então, a sexualidade, ela está desde a infância, adolescência, a mulher na maturidade e a mulher na terceira idade. Então, é algo que precisa ser falado e é algo que precisa ser discutido. E em todas as idades eu posso buscar essa sexualidade plena. Quando a gente fala de sexualidade, antigamente existia um modelo que a gente via da sexualidade feminina, que é a excitação, o orgasmo, a resolução, tudo de forma linear. E hoje já se discute que não é esse processo tão linear e tão, como é que se diz, objetivo. Hoje a gente sabe que a sexualidade, principalmente no relacionamento estável, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser dialogada. Se você não tiver com a cabeça bem, ela não rola. Você precisa estar aqui, se excitando, aí pensou na máquina que está cheia de roupa de lavar, pronto, já voltou, já saiu do processo, aí você tem que trazer a cabeça para o processo. E a mulher tem muito disso. O homem, ele é focado, como eu já falei, ele está ali no sexo, ele está inteiro. Mas hoje eu tenho visto até os homens mudando. Eu tenho alguns pacientes que eu tenho visto que às vezes esses problemas que está perfazendo a nossa sociedade, num relacionamento estável, muitas vezes eles estão levando para o processo da cama também esses sentimentos, homem com desejo hiperativo, homem com diminuição, medo de falhar por conta dos problemas financeiros,
Então, antigamente era aquela coisa que era muito mais de mulher, o homem chegava para fazer o serviço e ir embora. Mas eu tenho visto que alguns também estão se modificando com o pensamento. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente pensa muito no órgão, nos jogos, na brincadeira, no óleo, numa massagem, numa fantasia. Isso é legal, mas o maior órgão e o maior processo não é nessas coisas extras, e sim na nossa mente. É a gente aprender a estar naquele local e sentir aquele local. É trazer a cabeça para aquele processo. Porque senão ele fica assim, ó. Eu sinto desejo, mas eu preciso do estímulo, e aí eu vou me excitar, aí vai ter o desejo, mas se eu penso em outra coisa, para de novo, volta, aí eu preciso ser excitada, e aí é uma coisa contínua. Mas se eu não ficar me excitando, desejando, pensando, eu começo a sair da relação e aí eu não consigo chegar no orgasmo. E muitas mulheres dizem, por que eu não tenho orgasmo? Porque muitas vezes você não está pensando em. Muitas mulheres na relação estável dentro do casamento, aquele casamento que já está, aquele relacionamento que já está mais prolongado, ela diz, eu não sinto mais desejo. Eu digo, o desejo tem a ver com o pensamento, tá? E quando você não pensa, você tem outras prioridades na sua vida, você acaba não pensando em sexo, e aí, consequentemente, você não planeja, você não se excita. Então, quando você tem um relacionamento que está no início, você fica, ai, que eu vou sair hoje à noite, vai ser maravilhoso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, você está pensando, você está desejando. Muitas vezes, em outros relacionamentos que já está com mais tempo, a menina hoje, olha aqui, da minha filha, cadê o processo? Você pensa em outras coisas, mas não mais em sexo. E aí a gente precisa pensar para poder ter um desejo. E isso é fundamental, e não é uma opção, é uma escolha. Eu quero ter vida sexual plena. Então eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, eu tenho que querer. E aí vale a pena eu falar para os homens que estão presentes aqui, que a gente tem que entender que a cabeça da mulher é subjetiva. Então, se você quer ter sexo com ela, você começa a tratar ela bem durante o dia. Você tem que começar, bom dia, meu amor, é um telefonema, hoje eu quero lhe ver bonitinha, e não sei o que, falar sobre sexo. E às vezes a gente não fala sobre isso. Aí não planeja na hora H, pronto, tem que estar ligado, não vai não. Tá entendendo? Homem funciona assim, mulher não funciona não. Então, por quê? Porque a gente pensa em outras questões. Chegou o dia dando patada e chega de manhã querendo amor, não vai não. Então, você tem que começar, não só o dia que você quer ter sexo, mas todos os dias ter um relacionamento onde a gente tenha essa liberdade, esse diálogo, esses pontos que eu chamo os pontos da conjugalidade. O que é a conjugalidade? É como se fosse uma liga que junta um homem a uma mulher, que tem pontos importantes que a gente tem que trabalhar. Se você tem uma empresa, você sabe que aquela empresa tem que ter processos de ser trabalhado para ela ter sucesso. E casamento é do mesmo jeito. Não existe nada pronto. Existe uma construção. Eu uso muito esse termo. Casamento é construído. Relacionamento é construído. Nada na nossa vida está pronto. Eu quero ser um profissional de sucesso. É só um diploma? Não. Muito mais do que um diploma. É uma construção de um processo. Eu quero ter uma família equilibrada, um casamento equilibrado, eu preciso construir. E esse muro não é construído por uma pessoa, é construído por duas pessoas. Só um construir, você vai fazer uma parte do muro. Mas você precisa construir os dois com os mesmos objetivos para fazer com que essa conjugalidade aconteça. Quais são os 5 pontos importantes da conjugalidade? Diálogo em comum, tá? Fronteiras abertas no diálogo, que é aquela pessoa que pode conversar com o outro sem mimimi. Sexualidade, tá? Você também ter projetos em comum, é fundamental o casal ter projeto em comum, construir uma casa, pensar numa viagem, falar de alguma coisa que os dois estão fazendo junto. Outra coisa que é fundamental dentro do relacionamento é você também falar sobre a educação de filhos, falar de como está a educação de filhos e entender que o casamento ele não é isolado de todo o ecossistema familiar, que há problema com sogra, problema com os outros
umas outras questões, elas também vão estar interferindo no nosso relacionamento. Então, a gente precisa trabalhar esses pontos da conjugalidade e, consequentemente, nós vamos ter sexo satisfatório. Ah, eu quero uma mulher quente, uma mulher excitada, lubrificada. Você precisa mudar, precisa pensar de forma diferente. Então, é construído. A gente não pode querer mudar os resultados sem mudar as estratégias. Minha empresa está falindo, eu preciso parar, pensar e ver qual o ponto que eu preciso trabalhar desse relacionamento. Quer ter sexo satisfatório em casa? Mude seu diálogo, mude sua forma de carinho com a sua esposa, mude a forma de se relacionar de forma diferente. Consequentemente, os resultados mudam. E não vai estar pronto. A gente vai estar com 100 anos mudando, 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 mudando. Eu digo que eu aprendo muito com o iPhone, tá? Uso muito isso. Que o iPhone, quando a gente acha que ele já está pronto, ele vê uma versão melhor dele mesmo. Então, que a gente sai daqui querendo ser um iPhone. Você tá bom, mas você pode melhorar. Seu sexo tá bom, você pode melhorar. E faça sempre uma versão melhor de si mesmo. Isso é fundamental. Porque quem canta a música da Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu sou sempre assim, vai ficar na versão do iPhone 3. E você já podia estar na versão 10. Melhor, mais trabalhado, se conhecendo, saber quais são os potenciais que você está precisando trabalhar dentro do seu relacionamento e, consequentemente, na sua sexualidade. Então, sexo bom não é só jogos amorosos, não. Sexo bom é perdão, é amor, é intimidade, é falar sobre filhos, é todo esse processo da conjugalidade. Então, é preciso refletir. Quem é você? Tem a ver com a sua identidade. O que você acredita que pode fazer e aprender é a sua capacidade. O que eu mereço? Muitas vezes a gente usa boicote com a gente mesmo. Ou eu não beneficio com algo que é bom para mim e muitas vezes eu escondo de mim mesmo e do meu parceiro. Ai, o que é que ele vai pensar de mim? Como é isso? A gente faz uma autopunição. Em vez de você estar refletindo sobre esse processo, você fica muitas vezes boicotando seus próprios desejos. E aí eu queria refletir sobre uma coisa muito importante. A nossa vida ela é feita de escolha, tá? Escolha, escolha. Quando eu quero algo, eu tenho que traçar metas e conquistar esse algo. Relacionamento nunca vai estar pronto. Ele é construído com as nossas escolhas. Eu quero um casamento feliz, eu tenho que deixar algumas coisas para trás e fortalecer outras. Porque quem não escolhe, ela aí canta outra música. Eu nasci assim, é quem não quer mudar. E quando eu não quero escolha, eu canto a música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Tá? Então a gente não precisa deixar a vida nos levar. Eu é que tenho que escolher o caminho que eu quero ir. E com isso eu vou conseguir ter uma sexualidade plena. Então, o que é o assoalho pélvico? Que é o tema que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. É exatamente esse piso da nossa pelvis. Essa cesta que está segurando todos os nossos órgãos internos, útero, na mulher, toda essa parte, né, ovário. Então, ele é essa cesta, é o piso, que ele é composto por músculo, tá? Fáscias, vai estar fazendo essa sustentação e também a função esfincteriana, que é exatamente conter a urina, as fezes, de uma forma geral. E quando eu tenho deficiência nessa estrutura do assoalho pélvico, eu vou ter o quê? Continência urinária, disfunções sexuais, prolapso, dor, incontinência anal. E eu preciso entender que isso aqui é composto de quê? Músculo. Se eu não exercito o músculo, ele vai ficar flácido. Ah, eu não quero ficar com aquele tchauzinho mole lá, meu músculo do braço, meu tríceps. Se você não for para a academia, se você não fortalecer, ele vai ficar mole mesmo. Então é uma questão de escolha. A gente precisa entender que se eu não faço, eu vou conseguir captar as consequências das minhas escolhas, né? Então eu preciso escolher, trabalhar esses músculos para que eu possa, né, fortalecer e com isso eu também entender que
aqui é a minha parte externa. O autoconhecimento, eu já peguei várias pacientes que nunca se olharam, nunca se tocaram, pelos mitos, pelos tabus. A gente precisa se conhecer. Professora, existe aquele ponto mais importante, o ponto G? Existem vários pontos G. O ponto G tem a ver com a sua subjetividade. Eu já vi gente que diz, olha, o meu ápice é quando meu marido beija meu pé. Para outros é quando beija a nuca. Então, cada ser vai saber aonde você vai gostar mais. Mas aí tem o autoconhecimento, que é o que eu comecei falando hoje. Então, a gente precisa conhecer quais os pontos que eu gosto mais, qual o ponto que o outro gosta mais. Onde é o clítoris, que é essa, né, que a gente chama a joia da coroa, que é o local que pode ser mais estimulado. E o homem tem que entender que a mulher precisa ser mais estimulada. E você precisa também falar isso para ele. Porque muitas vezes, o que é que ele vai pensar de mim? Pior é você virar atriz. Quantas mulheres eu pego a atriz que faz de conta que estão fazendo, tem um sexo satisfatório, mas eu digo, minha filha, você está enganando quem, hein? É você mesmo ou é ele? Diga, olha, amor, tá bom, não. Vamos arrumar um canto que dê certo. Vá lá, me estimule, pegue aqui, me beije acolá, cheire acolá. Então a gente precisa falar, que aí entra a comunicação defeituosa dentro do relacionamento. Precisa se conhecer para saber aonde você gostaria de ser tocada, aonde é que está o ponto mais importante do seu corpo. E eu também preciso entender da minha parte interna, né? Aqui a parte anal, o útero, aqui o canal vaginal, a bexiga. Isso aqui é sustentado por músculo. E se eu não fizer o fortalecimento desses músculos, vai começar a ter flatos vaginais, incontinência urinária, vai ter diminuição do prazer sexual. Por quê? Vai envelhecendo, vai ficando tudo mais flácido lá embaixo. Eu preciso aprender a exercitar meus músculos para que ali fique apertadinho, para que melhore a sensação tanto para o meu marido como para mim. E nunca fazer, muitas mulheres me procuram no consultório, eu estou com um problema no casamento, eu estou querendo me separar, mas poucas me procuram para dizer, olha, eu quero melhorar para mim. Acham é no outro. Porque eu preciso, porque meu marido está com outro, aí eu quero me bombar para ficar melhor para mim. Eu digo, minha filha, para você. O que é que você está escolhendo para você? Você vê a sexualidade como uma das formas também de ter prazer, de se sentir prazer, de ter esse momento importante para você, porque até fisiologicamente, para um relacionamento, quando eu tenho uma boa resolução sexual, que é quando a gente tem orgasmo e satisfação, eu também vou liberar ocitocina, que é chamado hormônio do amor. Em todas as situações que eu preciso me apaixonar por alguém, eu libero ocitocina. É na amamentação, é no parto, é na hora do orgasmo. E aí esse hormônio faz com que eu me apaixone pelo outro, de forma fisiologicamente. Quando eu não tenho um bom sexo, eu também não consigo estimular essa paixão. E essa paixão não tem a ver somente com o sexo, tem a ver também com o cuidado, que eu também tenho com o outro dessa relação. Eu também vou estar estimulando todos esses hormônios de forma satisfatória. Então, esses músculos precisam ser fortalecidos, porque senão eu não vou ter uma maior percepção com o tempo. Eu trouxe aqui essa pesquisa que foi feita aqui no Brasil, com 3.148 mulheres no Brasil, em 18 cidades diferentes, e para que a gente tenha ideia de quantas mulheres têm disfunção e a gente nem imagina. Por quê? Porque ninguém pergunta, ninguém investiga, a gente acha que é uma área que todo mundo diz que tem hipertensão, mas poucas pessoas dizem, olha, eu não tenho orgasmo. Poucas pessoas não dizem, eu perco urina. E muitas vezes nós, como profissionais da saúde, seja terapeuta, seja fisioterapeuta, não perguntamos aos nossos pacientes como está a vida sexual deles. Como é que eles estão também, seja uma pessoa portadora de necessidades especiais, a gente não pergunta. Acha que isso é tão preocupado a sua capacidade funcional do corpo, com a sua motricidade, com outras questões. Mas eu quero dizer para vocês que a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós precisamos não só pensar na nossa sexualidade,
mas também na sexualidade dos nossos pacientes, das pessoas que estão ao nosso redor. Perguntar e dizer, tem jeito, vamos tratar da forma física, psíquica. A gente precisa entender quais são as questões que estão bloqueando a área desse nosso paciente. E olha aí, 50% das entrevistadas tinham disfunção sexual. 17% sentiu dor durante a relação sexual, que se chama dispareunia. E por que as pessoas não procuram tratamento? E por que nós profissionais não perguntamos sobre sexo? Eu já vi várias pesquisas feitas com mulheres que nem os ginecologistas perguntam como é que está a vida sexual. Porque muitas vezes eles estão preocupados com a parte clínica da mulher. Está com infecção? Não está com infecção. Mas não está perguntando se ele tem satisfação sexual. Então, nós precisamos colocar esse item na nossa avaliação. Porque, consequentemente, nós vamos melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E aí existe tratamento. Existem formas de tratar, biofeedback, fortalecimento muscular, conscientização, seja na interdisciplinaridade, onde vai entrar terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogo, nutricionista. Por quê? Porque esse sujeito tem múltiplas dimensões. A gente não acha que só uma especialidade vai dar conta de questões que envolvem tantas coisas nesse sujeito. Se está precisando de orientação nutricional, hoje eu já trabalho diretamente com nutricionista, com endocrinologista. Por quê? Porque às vezes a sua imagem corporal não está bem, está precisando trabalhar, fortalecer, vem o educador físico junto, vem a percepção sensorial junto com a TO, vem o fortalecimento com o biofeedback da fisioterapeuta. Ou seja, esse sujeito tem múltiplas dimensões e precisa ser olhado nas suas múltiplas dimensões. Consequentemente, nós vamos ter um trabalho não só naquele local, mas nesse ser que é global e que abrange diversos olhares. Então, existe tratamento e um deles é a cinesioterapia, né, que é o treino muscular do assoalho pélvico. Antigamente, na década de 1940, um ginecologista californiano dos Estados Unidos foi a primeira pessoa que publicou algo em relação à importância da mulher fazer exercício no assoalho pélvico. O nome dele é Kegel, e ele disse, olha, isso aqui é feito de músculo. Se não fortalecer, vai ficar flácido, vai perder a urina, vai diminuir o prazer sexual. As mulheres precisam trabalhar esse músculo. E ele foi a primeira pessoa que começou a publicar, e desde então a gente viu crescendo esse processo dessa importância, desse empoderamento, né, da mulher nessa área. E aí, ao longo dos anos também, a gente pode ver que isso já era visto antes desse ginecologista, com a visão oriental do pompoarismo, que muitas vezes a gente crê que isso é feito, só algumas mulheres podem fortalecer o assoalho pélvico, só algumas movimentam. Não. Quero dizer para vocês que todas as mulheres sabem movimentar o assoalho pélvico. Porém, a literatura e a minha prática clínica mostram que 30% elas não sabem direito, não têm a consciência desse músculo, e que quando fazem errado. Então, o quanto é importante a gente ter o autoconhecimento. Eu preciso ir para uma clínica, eu preciso, às vezes, um espelho. Você contrai olhando para o espelho. Você ensinar seu paciente, olha, bote, se conheça. Não é entrando na cultura, não é entrando na desmistificação. Você vai dar uma orientação como educador sexual. E nós estamos inseridos, eu até fiz um capítulo agora de um livro da Elza Baracho, que é um livro de referência nacional na saúde da mulher. Muito bom esse livro. Quem quer, eu incentivo quem está começando agora a profissão, comprar esse livro, que ele é muito bom, baseado em evidência científica. E eu escrevi 3 capítulos nesse livro. E o início do capítulo de amamentação, eu coloquei uma regulamentação, fiz toda a introdução, mostrando a importância da gente estar trabalhando também como educador, como promotor de saúde, porque muitas vezes se questiona que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, pode estar inserido na atenção básica, se a gente pode estar orientando sobre sexualidade, sobre amamentação,
E nesse respaldo da lei, peguei todas as leis, ficou bem interessante esse capítulo, eu coloquei exatamente que a gente tem sim, não só respaldo jurídico, mas também um compromisso com a sociedade, onde a gente tem que, em todo lugar, inserir educação para a saúde. Tá? Então, a gente precisa entender que não é só tratar, e sim prevenir. Que o fisioterapeuta hoje, ele trabalha, né, e o terapeuta ocupacional nos 3 âmbitos, primária, secundária e terciária, e não só mais na reabilitação. E a gente precisa ocupar esse espaço de transformador na nossa sociedade através da educação para a saúde. E aí o pompoarismo é uma prática milenar, onde mulheres lá no Oriente fazem, né, exercícios com essa musculatura, que são chamadas geixas, e aí elas conseguem dar prazer de uma forma, né, com esses músculos bem mais fortalecidos, e muitas vezes a gente tem todo um misticismo em relação ao pompoarismo, achando que é só as geixas que podem fazer. É claro que nós não vamos ter a mesma performance delas, porque desde 5 anos de idade, elas já fazem exercício com essa musculatura. É como uma pessoa ser contorcionista. Já nasce dentro daquela família que já vai encostar o pé na cabeça, que já vai... Então, é todo um processo que ela vai criar mais habilidade, mais consciência, porque desde pequenininho aquilo culturalmente já passa para ela. Mas nós podemos sim contrair essa musculatura e melhorar o prazer sexual. Pode sim fazer os jogos amorosos, aperta mais, aperta menos, aperta um pouco. E pode-se usar os jogos amorosos do pompoarismo para melhorar o prazer sexual, primeiro para mim e, consequentemente, para o meu companheiro. Porque quando eu penso em usar essas técnicas só para o outro, eu deixo de me excitar e deixo de participar do processo. Então, a gente tem que entender que sexo começa em mim e o outro vai gostar de uma pessoa que está inteiro na relação. Então, existem os jogos amorosos que podem ser realizados e podem ser aprendidos por qualquer mulher. E esses músculos, né, que a gente fortalece no pompoarismo, ele fala que a gente, uma contração leve, aperta aqui o primeiro anel, que é aqui no início do canal vaginal. Uma contração mediana, aperta o primeiro e o segundo anel. E uma contração mais forte, ela vai contrair todo o canal vaginal. E aí eu posso fazer exercícios de contrair mais forte, mais leve, contrair de forma progressiva, indo ou voltando, ou seja, existem várias formas de você ter uma consciência, um controle, uma força de movimentar esse canal vaginal para que você também possa aumentar a sua lubrificação. Que eu estava até conversando com as meninas antes de vocês entrarem, que existe 2 coisas. A mulher usar o lubrificante, a mulher ser lubrificada. Então o ideal é que a gente seja lubrificada, tá? Então a gente precisa trabalhar isso e muitas vezes a gente não se conhece. A gente poderia estar usando essa musculatura e se ver como um gatinho tendo um leão que possa melhorar a nossa sexualidade. Existe esse aparelho que se chama o biofeedback, que dá uma consciência dessa musculatura e que é bem interessante de ser realizado. E os exercícios vão beneficiar, evitando as disfunções sexuais, vai prolongar esse momento, vai intensificar os dois esse momento do sexo, vai ajudar o autoconhecimento, melhorar o orgasmo, a excitação, a lubrificação e o libido. Então, não só na hora do sexo, o ideal é que você faça antes, onde você trabalha as fibras rápidas e as fibras tônicas e trabalhe a sustentação desses órgãos pélvicos e melhore a tonicidade do canal vaginal. E aí você também, eu sempre oriento que a mulher procure um sexy shop. Olha, eu tenho uma mulher que morre de vergonha de entrar no sexy shop. Eu digo, minha filha, você não está roubando não. Vá com o seu marido, vá com alguém, conheça, procure conhecer um gel hot, um lubrificante, usar umas pétalas, aprenda a fazer uma massagem sensual. Existe os anéis penianos com vibrador, que são coisas que podem dar um up
dentro da sua relação sexual. As canetas para ensinar, fazer massagens diferentes, é bem legal. E aí só aí já era uma manhã de curso para me dar para vocês em relação a isso, que é bem legal. Existe também os equipamentos que a gente usa para fortalecer essa musculatura, que são os cones vaginais. Esses aqui são usados para quando você tem vaginismo. Essa bolsazinha aqui, se você tem dor, que é uma bolsazinha térmica. Um vibrador também, que não só para ter relação sexual junto com ele, mas também a gente usa como forma de tratamento. Então, existem recursos que a gente usa dentro do consultório para tratar as disfunções sexuais de uma forma geral. Inventem, se inovem, conheçam aquela posição que você vai mais gostar, junto com o seu marido, junto com o seu companheiro. E aí nós também podemos melhorar não só a saúde na hora do ato sexual em si, mas também existe a estética íntima hoje, onde a fisioterapia trabalha. Esse aparelho aqui, que é a radiofrequência, é nítido como você vê a mudança desse assoalho pélvico. Existe também o peeling, né? Eu estou desenvolvendo agora um peeling que vai ter do assoalho pélvico, que vai ser bem legal. Então, a gente já tem várias pessoas que fazem, e aí eu estou trazendo, né, esse processo para ter com responsabilidade, não fazer com qualquer pessoa. Pode fazer o peeling para clareamento dessas áreas íntimas, que vai melhorar a tua autoimagem. Isso te dá mais confiança, isso vai fazer com que você também se ame do jeito que você é. Então, o peeling também vai estar promovendo esse clareamento íntimo. E para terminar, eu queria só lembrar de pontos importantes que a gente falou hoje. O autoconhecimento é fundamental para a sexualidade. Ter o controle das emoções também. Se conheça, aprenda a ter domínio próprio. Automotivação, tá? Tem um porquê viver, tem um sentido da sua vida, sabe? Não faça sexo para poder cumprir tabela, faça sexo para você se liberar, para você se sentir feliz. Como saborear uma boa comida, a gente também fazer isso para ser um momento a dois. Buscar também se posicionar na vida. Se você está num relacionamento que não está legal, tenta reconstruir, ou dê a sua própria escolha para aquele processo. Eu sempre falo que quem não se posiciona é posicionado. Então é fundamental um posicionamento equilibrado nesse processo. Escute mais e fale menos. Muitas vezes a gente é muito dono da verdade. Só chega para o outro, ou para os colegas, ou para o nosso companheiro, dizendo tudo que ele tem que mudar. Faça uma autorreflexão. Veja o que você tem que mudar. Porque a sua mudança repercute na mudança de quem está ao seu redor. Procure se justificar menos e mudar mais. Muitas vezes a gente quer muito dizer: ai, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. O que é que você pode fazer diferente? Você é um iPhone. Você pode ter uma versão melhor de você mesmo. E é importante a gente entender que cada um aqui vai ter sua própria história, porque nós somos únicos. Não existe receita de bolo, mas se conheça, saiba dos seus potenciais. Entenda que cada personalidade é algo genético, que tem a ver com a nossa cultura, que tem a ver com a nossa história. E nesse autoconhecimento, a gente não muda o outro, a gente se atualiza para uma nova versão da gente mesmo. E aí tem a ver com as nossas escolhas, né, que é esse processo central da existência humana, onde a gente tem que ter um projeto de vida e que abrange não só a minha saúde física, mas também a minha saúde emocional e sexual, porque é um dos pilares de qualidade de vida e um processo que eu preciso também ser trabalhado. Tenho que entender que hoje o ser humano está adoecendo porque ele está vivendo ou no passado ou no futuro. A gente tem que aprender a viver no aqui e agora. O que é isso? É que às vezes a gente ou vive com mágoas dos nossos relacionamentos, com as coisas que já estão, que eu não posso mais mudar, eu tenho que ressignificar e deixar o passado no passado, ou eu vivo buscando o viver no futuro, que é o que a gente chama de ansiedade, e deixa de viver no presente e ser feliz no hoje. A gente tem que aprender a viver no aqui e agora. E eu queria terminar com essa frase de Viktor Frankl.
Existe algo além do meio ambiente e da herança que o constitui o homem, é o que o homem faz de si mesmo. Muitas vezes a gente fica culpando as nossas histórias de vida, porque minha mãe me criou assim, porque a minha cultura é essa. Mas o que é que você faz além de si mesmo? Tem a ver com as suas escolhas. Busque escolha diferente. Saia daqui refletindo quem eu sou, o que é que eu posso ser melhor, qual a área da minha vida que eu preciso ser trabalhada. E essa abordagem tem que ser de forma integral, de fora para dentro e de dentro para fora. Não se fala de sexualidade cuidando só do físico. A gente cuida do físico e cuida também do psicoemocional, social, cultural, relacional, porque nós somos um ser integral e precisamos cuidar multiprofissionais e de forma de múltiplas dimensões. E, consequentemente, a gente vai sair daqui refletindo: se eu quero uma sexualidade plena, preciso ser plena em todas as áreas da minha vida. Porque a plenitude, ela não vai estar pronta, ela é construída com as minhas escolhas de cada dia. Quando eu decido ser feliz, quando eu decido aprender a desenvolver um processo que é fundamental do ser humano, satisfação. A gente nunca está satisfeita com o que tem. Porém, eu tenho que mudar, mas não ser eternamente infeliz. Porque a felicidade, ela não é um lugar, ele é o que eu me sinto no hoje. Então, decidam ser felizes e decidam ser melhor em todas as áreas da sua vida. E aí sim, a gente vai buscar a felicidade cada dia. Muito obrigada. Bem, obrigada, doutora Neiliane. Vocês puderam ver um pouco do que a fisioterapia pode fazer com a saúde da mulher, não é isso? E aí ela também permeou por algumas questões emocionais, algumas questões psicológicas, que é da formação dela, e que também a gente traz para a terapia ocupacional, com o trabalho da saúde da mulher, né, onde a gente trabalha também a reorganização do cotidiano, a reorganização da rotina, das atividades da vida diária, diminuição de ansiedade, de estresse, que tudo vai acabar melhorando também nesses relacionamentos interpessoais, na sexualidade, que foi o que a doutora acabou de nos mostrar aqui. Então, muitíssimo obrigada. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar para que vocês façam pessoalmente a ela. Tem os contatos da doutora aqui, quem precisar, quem quiser marcar uma consulta no consultório dela lá, mas ela também vai ficar disponível para a gente aqui um pouquinho mais, para que vocês possam usufruir do conhecimento dela, tá certo?